E aí, pessoal, beleza? Começando mais uma live aqui do Rádio PX Mania. E mostrar para vocês aqui o rádio Teosat SSB 50 da Lafayette, um rádio que fez muito sucesso esse rádio aqui, viu? Rádio antigo, pessoal que começou aí na faixa do cidadão sabe que foi praticamente um dos primeiros rádios mais acessíveis para com SSB, né? Com a famosa banda lateral, ou seja, lindo som brasileiro, né? O urubu sai de baixo e a famosa amplitude modulada, ou seja, o AM, o USB e o LSB. Aqui logo acima a gente consegue perceber que é o clarificador de banda lateral, muito interessante, né, para poder deixar com que a voz fique perfeita, né, clarificada. Então esse é o clarificador. Então esse aqui é o equipamento que praticamente foi um dos primeiros equipamentos aí da rapaziada das antigas, digamos assim, de banda lateral, né, com SSB, para que se pudesse fazer aquelas comunicações mais distantes, comunicações que muitas das vezes foram alcançadas de um continente ao outro, ou seja, os rádios aí dos nossos avós, né, radinho antigo, bacana. E eu tenho esse rádio aqui na minha coleção. Esse rádio é 23 canais, ó. Escuta só o barulhinho, ó. Barulhinho nostálgico, né? Eita, tem pessoas conhecidas meus, seguidores, tem clientes que eles falam que esses barulhinhos lembram os pais, né? Lembram os tios, lembram a galera aí que curtia o rádio das antigas e eles eram molequinhos, né? Viam o pessoal rodando essas canaletas aqui e achavam muito interessante, sentava ao lado para poder ficar escutando as modulações e poder entender um pouco mais do que significava naquele momento a faixa do cidadão. Porque a gente está falando de uma época abaixo dos anos 80, anos 70, né? Uma época que não existia celular, internet também não, comunicação era algo difícil, telefone de linha fixa, então, nossa, era caríssimo, só gente muito bem de vida, os famosos ricos da época, ou classe média, né? Que a classe média da época tinha um poder aquisitivo bem maior do que muitas das vezes até de hoje, podia ter telefone, né? Então, o rádio PX, o famoso faixa do cidadão ou faixa cidadão, muitas das vezes supria essa comunicação entre parentes, né? Então tinha você pegava e colocava um rádio lá na casa do tio, outro rádio na casa do amigo, outro rádio na casa do pai, outro rádio na casa do filho, e assim eles iam fazendo a comunicação. E isso se tornava uma rede social, né? Vamos dizer assim, a primeira rede social do Brasil, né? E a primeira rede social do mundo. Isso foi a radiocomunicação, isso foi o rádio PX, o rádio amador. Então, sintam-se privilegiados vocês que são das antigas, né? Pessoas que começaram a se comunicar. Hoje a gente vê toda essa comunicação por rede social, grupos, agrupamentos, o pessoal comentando, dando suas opiniões, falando de vários assuntos, mas isso já era feito há muito tempo atrás, tá? Pelos antigos aí, pelos pioneiros da radiocomunicação, isso já era feito através dos rádios. Então, rede social não é nada de invenção moderna. Isso, na realidade, é uma releitura do que já existia com o radioamadorismo, é uma releitura do que já existia na faixa do cidadão. Então, eu acho muito interessante a gente sempre estar mostrando esses equipamentos, relembrando essas histórias, contando, né, como que isso aconteceu, e as pessoas vão achando interessante através dessas nossas postagens, através desses nossos vídeos, através de não deixar morrer o interesse pela faixa do cidadão e não deixar morrer o interesse, né, enfim, pelas radiocomunicações de forma geral. Mostrar um pouquinho aqui a lateral desse rádio. Esse aqui, inclusive, é da minha coleção, tá com suporte original, tá? Já tentaram me comprar esse rádio várias vezes. Eu não vendo, não faço negócio, porque tudo tem uma história, né, gente? Tem uma história bacana e a gente gosta de preservar isso. Isso é importante. Esse é o projeto Rádio PX Mania, né? O projeto que eu fundei já há alguns anos e que eu venho trabalhando nele para poder
está, de certa forma, sempre difundindo a radiocomunicação, fomentando através dos vídeos, através da nossa consultoria, que eu não posso de forma nenhuma fazer essa consultoria 100% gratuita, né, porque não teria como atender a todos, mas a gente consegue atender com preço simbólico. Então, tudo isso é o trabalho do Rádio PX Mania. Aproveitando falar para vocês aí, me dar uma força, vai seguindo lá na rede vizinha, @Rádio PX Mania, tá bom? Põe Rádio PX Mania em todas as redes aí, no YouTube, em todas vocês já vão encontrar o Rádio PX Mania. E vamos fortalecendo esse nosso hobby aí, vamos fortalecendo, mostrando que realmente está mais vivo do que sempre, né? Do que nunca, né? E sempre mais vivo. Esse aqui é o Squelch, né? Muito bom, muito interessante. Qualquer dia eu faço um vídeo aí para vocês, esse rádio funcionando. E o volume. Então, os controles era algo assim, bem simples. Ó, Squelch, volume, o clarificador e a chavinha para você trocar de AM, USB e LSB. Eu fico imaginando aqui, não sei vocês, né? Porque eu já peguei esse rádio aqui usado. Então eu fico imaginando, né, quantas pessoas modularam, quantas pessoas, né, foram ouvidas nesse rádio. Sempre quando eu pego alguma coisa antiga, eu entro nessa piração, né, de tentar imaginar assim como é que foi, né, o primeiro dono, assim, a sensação que ele teve de tirar esse equipamento da caixa, quantos amigos foram escutados aqui, quantos serviços foram prestados, né, porque o rádio também era muito utilizado para prestação de serviço. Tal que essas campanhas que é feita hoje em dia através das redes sociais, gente, isso já era feito através do rádio. Já era feito campanhas para se arrecadar alimentos, para se arrecadar remédios, para a gente poder conseguir remédios raros de um país para o outro, de um país para ser enviado para o outro, através dos irmãos caminhoneiros, e assim era sendo feito as pontes e a gente conseguia resolver essas situações. E, enfim, essas questões todas aí. E tudo isso era resolvido através da radiocomunicação, tudo isso era resolvido através dos rádios operadores, que, diga-se de passagem, até hoje ainda existe todas essas questões. Então, quando a gente olha um rádio assim, ou quando eu olho, ou quando eu mostro para vocês, é como a gente estivesse admirando uma obra de arte. E a obra de arte a gente tem que admirar e procurar entender todo o contexto, quando você vê um quadro, uma escultura, quando você vê um filme, lê um livro, a gente tem que entender todo aquele contexto. E o rádio, para mim, é uma obra de arte, porque ao verificar um rádio antigo como esse, eu consigo, não sei, trazer na minha visão todas essas histórias, tudo o que aconteceu através desse equipamento, e ficar imaginando, né, como seria e como era interessante você ser uma pessoa assim, sabe, bem útil. Imagina você fazer uma campanha para trazer um remédio, assim, a utilidade que era na sua pessoa, né, reconhecido pelos demais. Muito legal, muito interessante. Então, por isso que eu preservo esses equipamentos, acho bem bacana e estou sempre aí que eu posso, postando, trazendo histórias para vocês, mostrando e fazendo com que a faixa do cidadão e o radioamadorismo não desapareçam nunca. Gente, muito obrigado a todos aí que estiveram acompanhando este vídeo e vamos que vamos. Tudo que é de bom, que Deus abençoe a todos.